no programa Saúde Plena. Um programa esse feito por mim, que sou farmacêutica bioquímica, farmacêutica biofísica, pelo Dr. Rubens, que é médico integrativo, e nós trazemos essa proposta de conscientização para você, ampliação da sua maneira de pensar sobre a vida, sobre os processos, sobre as patologias, te mostrando, né, que existem outras formas interpretativas, outras maneiras de abordagem, outras situações que certamente vão te levar a um equilíbrio. E é o que mais a gente quer, né, gente? Estar equilibrado. Pessoas equilibradas estão sã. As pessoas estando sã, elas conseguem fluir muito, mas muito melhor aqui nessa estadia terrena. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde para quem já almoçou. Eu não almocei ainda, bom dia. Pessoal, é com muita alegria que a gente trabalha aqui, que a gente vem trabalhar. A gente vem se divertir aqui, né, na realidade. Passar para vocês as nossas ideias, nossas informações. Entender que o ser humano é muito mais que um conjunto só de carne, músculo, nervo, cérebro. É muito mais. E saúde plena engloba tudo isso aí. Claro que a gente precisa ter um bom carro, né? Se você é um bom motorista, você precisa ter um bom carro para dirigir bem. Ou mesmo, se você é um bom motorista, mesmo que o carro não esteja muito bem, você vai conseguir conduzi-lo. Mas se você puder melhorar esse carro, você vai conduzi-lo melhor. O espírito precisa do corpo para conduzir. Então há necessidade também de a gente olhar para o nosso corpo. Chegará um tempo no futuro que através das nossas forças espirituais e mentais, nós faremos o nosso corpo ficar muito bem. Mas ainda a gente precisa entender como funciona. E hoje a gente quer falar da glândula mais importante que você tem. Não só você, nós também temos. Algumas pessoas já não têm mais, né? É uma glândula que coordena todo o nosso corpo. Sem ela, você morre. Se tirar essa glândula de você... Será que o pessoal sabe qual é? Esse general interno que nós temos aí? O nosso relógio biológico é o que faz o metabolismo funcionar. Já estou dando umas dicas aí. Fizeram experiências no século passado com cães, onde tiravam o cérebro dos cães. 15 dias depois eles estavam normais. Tiravam esta glândula e eles morriam em 15 dias. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem será que sabe o que... Olha, você está soprando. Gente, tireoide, essa glândula motriz, o nosso general interno, que dá comandos para o corpo inteirinho. Você sabia que a glândula tireoide, ela controla os batimentos cardíacos? Ela controla, né, a termogênese do corpo. Ela controla o sistema imunitário. Ela controla, né, os processos neurocognitivos. Olha, está correlacionada com a depressão, com a ansiedade. Nós vamos te explicar tudo isso e também conversarmos a respeito dos aspectos bioenergéticos, gente, da tireoide. Porque você sabe, né, que as patologias, elas se somatizam no corpo físico, elas se materializam, só que elas não têm origem no corpo físico. Elas estão em outros níveis, nos nossos outros corpos, principalmente o nosso corpo emocional. Emoção é frequência. Quando eu desço a frequência, eu desço a emoção consequentemente. Somos frequência, nosso corpo é uma união de frequências materializadas. Ora, se eu tenho uma emoção dissonante que vem do sistema emocional, que me descompensa o meu sistema bioenergético, a única alternativa e resultado possível é a somatização no corpo físico. Olha lá, gente. Então, presta atenção aqui no nosso programa de hoje, como é que a gente vai conduzir essa questão bioenergética, ou seja, emoções que facultam o desequilíbrio da tireoide e as dicas de como você vai corrigir, que é muitas das coisas que a gente trabalha, viu, gente? Muita coisa não vai dar para falar hoje. Não, nós vamos fazer uma sériezinha de programas aí para vocês, mas vamos lá, deflaga. É a glândula mais importante. Hoje nós temos uma pandemia mundial de mau funcionamento, diminuído dessa glândula. Então, funcionamento diminuído, presta bem atenção, não é doença. Então, vamos lá. Existe uma porcentagem de pessoas que se sentem bem e os exames estão bons e está tudo certo. Existem uma certa porcentagem, 20%. Outros 20%, as pessoas estão doentes e os exames mostram que ela está doente. Mas existe a outra parte, falta 60%, que a pessoa não está bem e não está doente.
ela está disfuncional. Presta atenção no que eu estou falando. Disfuncional não é doença. Você não trabalha 100%, você não está ótimo, você não está no pique total. Mas só que se você procurar uma visão onde te encaixa na doença, não vai estar doente. Então, muita gente tem disfunções orgânicas e que não acham nenhum... eu faço um monte de exame e não acho nenhum problema. Porque não está no problema, não está na doença, está na disfunção. E a tireoide é a principal glândula que tem disfunção. Então tem um conflito muito grande, porque muitas vezes eu oriento meus pacientes a fazer algum tipo de terapia para otimizar a tireoide, pelo quadro clínico, porque eles sentem, que a doutora vai falar um monte de sintomas. E aí quando vai no colega, fala, mas teu exame está normal. Está normal? Eu falo, está normal. Então uma das maiores dificuldades que eu tenho é, nós não tratamos exames, nós tratamos pessoas. O exame não é a última palavra. Então você aí, eu tenho certeza, porque isso é o meu dia a dia, você não está bem. Você está com sintomas de depressão, de fadiga, falta de energia, libido no pé, obesidade, queda de cabelo, unhas fracas, dores musculares, dores articulares. Desânimo, né, gente? Desânimo, apatia, falta de energia, uma sonolência durante o dia e uma insônia durante a noite, dificuldade para perder peso. Se isso é o mínimo, temperatura baixa. Eu tenho frio nos pés e nas mãos. Quer fazer um diagnóstico clínico? Mede a tua temperatura. Pega um termômetro, né? Põe. Acordou de manhã, não sai da cama. Tá com cobertor, não faz mal. Cobertor de pelo, não faz mal. Põe o termômetro debaixo do braço. Deus do céu. E mede. Tem que estar no mínimo 36,5. Presta atenção. É o teu corpo falando. Se o teu corpo fala uma coisa, não é... O exame fala outra, por favor, vai atrás do corpo. E senão fica todo mundo com um quadro psicológico, psiquiátrico. Você sabe que é muito comum, pessoal, né? Agora que você abordou isso, é muito comum na minha clínica diária, né? Onde eu fico atendendo os pacientes dentro dessa visão, né? Da visão da ortomolecular, da suplementação de nutrientes que eu vou falar para vocês. Os nutrientes são essenciais para o bom funcionamento da tireoide. Anota aí, nós precisamos ter selênio, nós precisamos ter L-tirosina, nós precisamos ter vitamina A, nós precisamos ter zinco e nós precisamos ter iodo. Eles vão fazer parte, né, de todo esse movimento de produção hormonal e de conversão de um T4 para um T3, que é quem age. Mas, voltando, falando muito da clínica diária, eu encontro muito isso, né? Nós encontramos demais. E eu vou por esse caminho de suplementar, de olhar o quadro alimentar, porque você sabe que também tem alguns alimentos que não podem ser consumidos, que eles também, né, provocam uma disfunção tiroidiana, gente. Você está ouvindo certo. Alimentos que provocam disfunção tiroidiana. E gosto muito também de avançar na bioenergética. Eu tenho equipamentos lá comigo que eu uso muito, que alinham a frequência da tireoide. É como se em algum momento, gente, o corpo ele perdesse a referência frequencial. Todos nós temos, como eu falei, ressonâncias e frequências. E orbitamos em tais vibrações e em tais ressonâncias. Quando eu tenho um processo de disfunção, ou seja, aquela ressonância, aquela frequência saiu do ritmo, mas ainda ela não saiu completamente do ritmo. É nessa hora que eu entro com um equipamento que eu tenho lá, totalmente científico, trabalhando em metaterapia e levo essa propositura de mostrar para a dona tireoide qual é a frequência correta, salutar para o organismo. E a gente vê muitos resultados, pessoal, não é isso? Dá uma olhada nesse cabelo. Que coisa. Dá uma olhada nessa pele. Essa mulher não envelhece. Eu queria que você contasse, coisa linda, eu queria que você contasse a história das 2 gravidezes. Acho que vale a pena. Vou contar, vou Como dividir. é que foi a diferença da segunda gravidez? Então, primeira gravidez, 24 anos, né? Foi ótima a gravidez, muito boa. Eu engordei 12 quilos, mas eu me sentia cansada, né? Eu me sentia desanimada, embora eu fosse lá fazer meu pré-natal e os exames clínicos estarem ótimos. Tudo bem, nasceu meu filho, tudo ótimo. Eu demorei um pouquinho para voltar no meu peso original, mas eu voltei.
Muito bem. Depois passaram-se 16 anos, né? Eu lá por volta dos meus 38, né? 38, 39 anos. Eis que fui surpreendida com uma bênção, né? Uma segunda gravidez. E foi, assim, completamente diferente, gente. Veja, rompendo paradigmas. Porque, poxa, se eu tenho 24 anos, eu tenho um corpo jovem, meus hormônios estão em atividade, tá tudo certo. E depois, com 38, 39 anos, a gente olhar e falar, já é a quarentona, como é que vai ser? E foi muito melhor, né? Em termos de energia, em termos de vivacidade. No engordar da gravidez foi apenas 8 quilos. Em um mês e meio, eu já tinha meu peso totalmente reposto. Vitalidade, alegria, energia. Mas o que foi que eu fiz de diferente? Eu modulei a tireoide. Eu olhei para a tireoide e falei, bom, agora, linda, nós vamos dar conta de formar outro ser. Eu preciso ter mais energia. Como é que eu vou ter mais energia? Você estava doente da tireoide? Não, de jeito nenhum. Mas naquele momento ela precisava de uma otimização. Você grávida, que está fadigada, desanimada, engordando muito, o teu exame vai estar normal. Mas o teu corpo não. Mas então explica eu convido, um pouco eu isso convido, do exame. Então, que fica meio confuso para o pessoal. Como a gente olha, né? A gente tem os parâmetros, né, pessoal? tem as referências. As referências, os Então parâmetros. vamos lá. Então é uma maneira de entender. Sim, Veja, sim. quando o paciente tem um quadro clínico, a pessoa está dizendo que está sentindo, aí a gente vai olhar o exame dele. Então, o mais importante para a gente avaliar a tireoide, eles só pedem, né, geralmente o TSH, o T4 livre, e a gente pede o T3 livre também. Todos são iguais, são bons. Mas o mais interessante é o T3 livre, porque o hormônio que funciona no nosso corpo é o T3. O T4 é um pré-hormônio. Vamos lá, fala de novo. Que o pessoal. Gente, nós estamos rompendo paradigmas aqui agora para vocês. Saúde plena, ampliação de consciência. Quer dizer que você está me dizendo, doutor, que quem funciona não é o T4. Não, o T4 não é hormônio, é pré-hormônio. Ele precisa do quê? Quais são os nutrientes? Ele vai precisar de selênio, de iodo, de zinco, vitamina A, né? Outras vitamina D para ter essa funcionalidade. Mas está rompendo paradigma. Porque todo mundo acha que se tomar o T4, que é o convencional, não vou falar o nome de medicação, correto? Tá tudo certo. Mas pode ser, e é muito comum, que a biotransformação do T4 em T3, como estão faltando os nutrientes, não consiga ser efetiva. E aí, lá no fim da conta, o T3 não está efetivamente funcionando. Ele não tem o suficiente. Como é que é não ter o suficiente? De novo, é uma visão lógica, né? Qual é o normal do T3 livre? Vamos facilitar, de 2 a 4. Legal? Legal. Aí vem um exame assim, 2,5. Tá bom, tá dentro do normal. Mas 2,5 é 25%. 25%, é isso que você quer trabalhar? Com 25% só da tua tireoide? Você quer 25% do seu salário só? Espera aí que nós vamos preparar para... Agora vem uma foto aqui, para um pouquinho. Olá! Tudo bem. Era para ser indiscretamente, ninguém saber que a gente ia tirar essa foto, mas a gente não consegue. Mas né? Aqui é vibe mundial, pessoal. Aqui legal. é família mundial, não tem jeito. Fazendo um videozinho. Um videozinho. É isso aí, Então gente. é o seguinte, você que tem os sintomas que eu fui falando, e busque, eu aconselho você a fazer, vai na internet, coloque lá, sintomas e sinais de hipotireoidismo. Pega todos os sintomas, escreve no papel, todos eles, e aí vê quais que você está tendo, e aí leva para o seu médico. Doutor, eu estou sentindo tudo isso aqui. A minha tireoide não deve estar muito boa. Ah, mas o exame está normal, mas não está boa. Mas o exame está normal. Aí fica uma discussão, um conflito, porque você não está conseguindo. Como é que foi o ABB? Esperta, inteligente, raciocínio rápido, assertivo. E vocês sabem, pessoal, que depois eu fui pesquisar, né? A gente tem o espírito pesquisador científico. Eu falei, gente, mas como é que funciona isso aqui? E aí tem algumas publicações falando dessa otimização. E eu achei maravilhoso. E dali para frente eu fui ajudando muitas e muitas pessoas com essa visão, porque eu já tinha parâmetros, já tinha vivenciado essa situação e ajudei outras pessoas. Então entendam, gente. Entendam. Eu preciso ter suplementos adequados para que eu tenha a conversão do pré-hormônio T4 para o T3, que é o hormônio ativo. Quando eu não tenho esse nutriente, gente,
eu não produzo da forma adequada. Se eu não produzo da forma adequada, eu vou ter uma disfunção chamada hipotireoidismo subclínico, pessoal. Ninguém está olhando para isso. E isso é fundamental. A nossa proposta aqui é educativa. Sim. Para que você possa entender, muitas vezes, que é o que a gente encontra, que você tem as queixas. E essas queixas ficam só largadas na questão, então, psiquiátrica. Mas você se queixa, está cansado, está desanimado, não tem energia, não tem libido, e fica tudo como psiquiátrico. E tá Por tudo quê? certo. Porque o exame está normal. Não, aí a gente começa a avaliar, não, tem uma questão orgânica. Veja, eu estudo o psiquismo humano desde 1990. Eu tenho 41 anos de formato. Faz tempo, hein? Desde 90 eu falei, eu vou para o psiquismo que eu gosto. Sou PNLista, né? Fiz programação neurolinguística, fiz um monte de coisa, homeopatia, e estudo a paranormalidade e espiritualidade há 30 anos. Então, eu sou vidrado nessa parte emocional, psicológica. Eu uso muitas técnicas, desenvolvi tecnologias, estou desenvolvendo tecnologias que são muito interessantes para ajudar mais rapidamente. Mas eu aprendi, de duras penas, digamos assim, que tenho que olhar para o corpo físico. Porque a nossa mente ainda não consegue resolver tudo. Nós precisamos do carro. Sou um excelente motorista, um Ayrton Senna, e o carro está sem gasolina. Então, você que é espiritualista, entenda. Muitas vezes eu atendo muitos espiritualistas, espíritas, pessoas que me procuram. Doutor, eu faço tudo direitinho. Eu falo, sim, mas o teu corpo precisa de hormônio. Mas porque senão você não vai ter energia. Aí a pessoa entende que nós temos que trabalhar nesses dois campos, né? Tem que trabalhar o orgânico e tem que trabalhar o espiritual. Eu tive como médico, me equivoquei muito e quebrei a cara por causa disso. Porque eu achava que o mental resolvia tudo. Não, na mente eu resolvo tudo. Quebrei a cara. Hoje, né? Na minha veice, que eu já estou velho, né? Eu assim, entendo não. que se eu não fizer uma composição onde eu trabalho o bio, que é o orgânico, o mental, o emocional e o espiritual, eu não vou ter uma plenitude, eu não vou ter a saúde plena. Entenderam, pessoal, como as coisas funcionam e que forma que você pode olhar a partir de agora aí para o seu organismo, entendendo que somos seres integralizados, pessoal. Uma coisa depende da outra e não tem como a gente fazer essa dissociação. Por exemplo, se eu for abordar, que nem eu abordo, vou mostrar para vocês lá nos meus atendimentos, a parte bioenergética, né? Porque a parte da correção hormonal, da modulação hormonal, que nós vamos falar para vocês, tirar todos os mitos dessa questão de modulação hormonal, isômera, bioidêntica, é sintética ou não é sintética. Aliás, eu tenho muito material no meu canal, Joeli Pucci, falando de hormônios bioidênticos, falando da tireoide, os alimentos, viu, gente? Que pode consumir, os suplementos, enfim. Mas quando eu olho bioenergeticamente, eu vejo essa descompensação, gente. A pessoa traz todos esses sintomas e ela também traz sintomas emocionais. Quais são esses sintomas emocionais, pessoal? Vamos lá. Eu só vou dar um spoilerzinho. Um spoilerzinho. Um deles, sensação de incapacidade. Eu não vou dar conta da coisa aqui. Olha que crença de incapacidade que tem aí, que faculta, por frequência, o desequilíbrio desse processo. Olha, você não pensou nisso, né? E a gente já pensou. Então, o que a gente vai fazer? Vamos entender que crença limitadora que tem ali, que sabotagem. Por que você não acha que você é capaz? Quem pôs essa crença em você? Né? Eu gosto muito dessa parte também, né? Deixa eu dar um exemplo do que é somatização para eles entenderem. Isso. Vamos imaginar que tem vapor de água. Tem um lugar que tem vapor. Aí você esfria. Condensa. Ele vai condensando, vira líquido. Condensação. Aí você consegue esfriar mais. Ele vira sólido. Não é? Os três estados da matéria que a gente conhece. Que conhece. Mais um. Sólido, líquido e gasoso. No mundo das ideias da mente ou espiritual, é o vapor. Se esfria, vamos dizer assim, se diminui a consciência, se esfria, se você tem uma friagem na tua vida, digamos, no nível metafórico, vira emocional. Então, o problema que está aqui mental, espiritual, vira emocional. E do emocional, solidifica. Vai para o físico, vai para o sólido. É essa a sequência. Então, muitas vezes a gente precisa ativar, por fogo, entre aspas, o fogo do autoconhecimento, para chegar às emoções, transformar as emoções, para aquilo voltar para o vapor e poder dissolver. E você fica no mundo das ideias. O grande sacada é a gente não deixar solidificar. Né?
que é a questão de somatização. É isso. É uma solidificação de questões mentais e emocionais que solidificam no corpo. Isso que o pessoal fala que é a somatização. Ficou claro? Ficou. Ampliação de consciência é isso, gente. Né? Mudar o mindset. É interpretar as situações de uma forma diferente e entender que existe algo mais. O fato de você não ver não significa que não existe, pessoal. Vamos lá. Se você pegar teu celular agora e ligar para alguém, mandar um WhatsApp para alguém. Opa, como é que chegou no outro? Ah, faz o seguinte, faz um teste. Liga para o WhatsApp da clínica. Então, como é que chega a informação, gente? Tem ali toda uma ressonância, tem toda uma frequência invisível acontecendo. E como que acerta justamente o telefone do cara que você quer ligar, da pessoa que você quer ligar? E não ligou para nenhum outro. O que é isso, gente? Não, isso é quântico. Você está no quântico. carro, andando a 120 km por hora e está conversando com a pessoa. Como é que é isso? Que onda é essa aí? Então, isso a gente quer transpor para a nossa saúde, para você entender. A psicossomatização, a influência contaminatória. O camarada mandou uma energia para você, não é que ele mandou, ele pensou, materializou, ficou aquilo no plasma, aquilo vem para você. Lógico que vem. É uma ligação de celular, pessoal, que você não paga a conta, olha só. Uma ligação de celular. Mental, né? Você não paga a conta mental. Mas aí, lógico, você vai cair em outras estruturas aí de lei de atração, lei de repulsão, as leis universais do universo, e certamente sua conta em algum momento vai chegar. Nós vamos aprofundar da tireoide, porque eu quero que vocês deixem dúvidas, mas aí os aspectos emocionais e vibratórios, tá? Porque essa é a sequência. Tudo bem, você dá um comprimidinho, dá um suplemento, etc e tal, mas e aí a questão emocional? E a questão mental? E a questão vibratória? Essa é a proposta. Olhar o ser humano de uma forma mais integrada, mais completa. Né? Eu sou médico, não tenho nenhuma especialidade, mas a gente foi adquirindo vários tipos de aprendizados para poder olhar o paciente, olhar e entender que ele é um ser que tem várias questões. Então, muitas vezes, quando você dá um pontozinho lá na infância dele, opa, dispara uma coisa e ele fala, nossa, me sinto melhor. Então, essa é a nossa proposta. Não, e eu vou ampliar um pouquinho mais. A bioenergética das cores também, né, gente? Cores. Agora eu vou falar da forma científica. Cromoterapia. Né? A cromoterapia. Está aqui o Val Capelli, nosso comunicador maravilhoso, meu mestre, meu amigo querido do coração, que ensina com muita maestria, né? Essa questão da influência cromática nos processos patológicos, nas disfunções. E eu uso muito isso também, né? Com outros tipos de equipamento científicos, né, que dão esse start, que fazem esse movimento de reorganização bioenergética. Então, veja, gente, só para a gente fechar no programa de hoje, que vai ter mais, tá? Vai ter mais. A gente começou a dizer para vocês a questão da tireoide e o que ela faz no corpo. Que sintomas você vai apresentar que vão denotar que ela começou a entrar num processo de disfunção. Dentro do processo de disfunção, tem as maneiras de você corrigir. É o suplemento que eu vou dar, é a orientação alimentar. Nossos canais. Né? É a parte energética, a parte emocional e psicológica da coisa. Mas agora, anota aí, né, as nossas redes sociais. Então, vamos lá. Meu Instagram, @JoeliPucci. Meu canal do YouTube, doutora Joeli Pucci. Tem também lá o Insta, né, da clínica, Miss Pucci. Você procura. E também tem a rede social do doutor. Então, vamos lá, fala. Rubens, Instagram, rubens.cascapeira.jr e o canal no YouTube é Saúde Funcional Vida Plena. Tá o telefone da clínica? Vamos lá, agora anota aí, vamos lá. 2296-0132. 2296-0132 é o telefone da clínica, da minha clínica, onde eu tô lá. E a gente faz todo esse movimento integrativo. Gente, todo mundo que chega lá tem esse olhar integrativo. Essa é a nossa maneira de conduzir os processos. Vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, até gente. semana. Até semana que vem. Opa! A Vibe Mundial apresentou Programa